como aplicar a sistematização da assistência de enfermagem, a SAI, na estética. Eu já vou desconstruir para você a diferença de SAI para processo de enfermagem e, definitivamente, como fazer isso ser real na sua rotina de trabalho. Eu me chamo doutora enfermeira Caroline Maroto e esse daqui é o EmpoEnf, o seu canal de infinitas possibilidades e oportunidades no cenário empreendedor. Vamos por partes. Então, sistematização da assistência de enfermagem é uma coisa diferente de processo de enfermagem. As pessoas costumam usar um único termo para englobar tudo. Então, só para relembrar, porque muito possivelmente você já viu esse conteúdo na sua faculdade, então, sistematização da assistência de enfermagem, ela está atrelada à resolução 358 de 2009 do nosso Conselho Federal de Enfermagem. E lá o que está posto é que a sistematização da assistência de enfermagem, ela está mais dentro do arcabouço de organização das nossas funções de trabalho. Então lá vai estar direcionado como que vai funcionar isso, o dimensionamento de pessoal, os POPs e os métodos, tudo isso está dentro da parte mais burocrática do processo. Já o processo de enfermagem é o método pelo qual a gente vai prestar assistência à população, que é composta por aquelas 5 etapas famosas, que eu vou colocar aqui pontualmente cada uma delas. Hoje eu venho percebendo muitos profissionais de outras categorias da saúde se apropriando de muitos do que a gente entende como diagnósticos de enfermagem. Pode observar principalmente aí no feed, nos posts de alguns profissionais, as palavras como autocuidado, autoestima, autoimagem, amor próprio, tudo isso está relacionado a diagnósticos clínicos dentro do mundo da enfermagem. E que você, querido colega, muito possivelmente ainda não entendeu o quão poderoso é os nossos diagnósticos para o mundo da estética. Quando a gente pensa em teorias de enfermagem, como que isso se aplica dentro do processo? A gente precisa entender que a gente, no Brasil, trabalha-se de uma forma mais aberta com as teorias das necessidades humanas básicas, da Wanda de Aguiar Horta, que é a partir disso que a gente vai definir como que as minhas etapas do processo vão ter uma estrutura científica para eu definir quais são os melhores cuidados para os meus pacientes. Então, como que eu aplico isso de verdade, então, doutora Caroline? Porque até aí tudo isso eu já sei. Ótimo. Então, eu vou lembrar com você das 5 etapas importantes que a gente tem e que compõem o processo de enfermagem. Então a gente já desconstruiu o mito de que SAI e processo de enfermagem não são as mesmas coisas. Sistematizar a assistência, eu tô falando de uma metodologia totalmente organizacional e mais burocrática. Já o processo de enfermagem é um método onde eu vou realmente fazer e intervir com os meus cuidados assistenciais ou os meus planos terapêuticos. Então vamos lembrar das 5 etapas. Etapa número 1 é a etapa da investigação clínica, é o histórico clínico do seu paciente. Ou, para o nosso mundo da estética, a gente sempre fala muito da anamnese, da importância dessa anamnese. Então é aqui onde a gente vai ouvir as demandas do nosso cliente, vamos observar o que ele traz ali de queixa, o que ele traz ali de sinais e sintomas clínicos pra gente, e o próprio exame físico, né? O exame clínico daquela pele ou daquela estrutura, daquela silhueta corporal. A segunda etapa são os diagnósticos de enfermagem. Então é aí que a gente precisa resgatar todos aqueles diagnósticos que estão lá no livro do Nanda. Não fique preocupada de você ter esse conteúdo teórico ali. Você pode e deve sempre estar resgatando essa informação. O meu Nanda fica do meu lado, porque por muitas vezes eu quero fazer um diagnóstico diferenciado, quero relembrar de alguma coisa. Então sim, eu vou estar sempre munida da minha Bíblia, da instrumentalização da minha prática profissional. Hoje eu já consigo fazer ali uma lista dos meus diagnósticos mais usuais dentro do meu consultório, dentro da minha clínica de estética. Então você também já pode olhar para isso com uma certa atenção e colocar ali uma lista dos seus principais diagnósticos que estão condicionados às disfunções estéticas. Nesses diagnósticos a gente coloca ele por ordens de prioridade. Então a prioridade vai ter que ser alinhada à expectativa e à realidade da sua cliente principalmente. A terceira etapa é a etapa do planejamento, do plano
plano de cuidados, aonde a gente já tá aqui entrando no mundo do NIC, das intervenções de enfermagem. Então, como que isso se daria? Então, você já entende que a gente já fez o resgate da anamnese, já identificamos os possíveis diagnósticos em ordens de prioridade que a gente alinhou com a nossa paciente, e agora é a hora em que eu vou prescrever os procedimentos estéticos que eu quero oferecer para ela, que eu entendo que vai ajudar a resolver esses problemas que ela tá apontando para mim. A quarta etapa é a implementação, ou seja, é o procedimento específico que a gente vai realizar e é onde eu vou evoluir, eu vou descrever como que eu realizei este procedimento. A quinta etapa é a avaliação, ou seja, é o retorno da minha cliente. É daqui a uma semana, é daqui a 15 dias, é daqui a um mês. Quando ela retornar, eu tenho essa retroalimentação, eu tenho esse feedback. A minha cliente me traz dados significativos, indicadores importantes de como que ela está se sentindo. Pensando na toxina botulínica, seria aquele retorno de 15 dias para a gente identificar se as mímicas faciais foram realmente bloqueadas, paralisadas, se as musculaturas foram realmente relaxadas dentro do que a gente esperava. Se estiver fazendo um procedimento de rejuvenescimento ou de gordura localizada ou qualquer outra coisa que você pense em trabalhar com a sua cliente, é aí que a gente identifica se o procedimento está sendo efetivo e gerando o resultado que a gente espera. Simples assim. Isso não precisa estar nominalmente o que você está fazendo, mas é só para você entender que existe uma lógica, um mecanismo de ação para que você execute essas etapas. E isso precisa estar dentro das normas e rotinas da sua instituição, da sua clínica, do seu consultório. Agora, só para resumir, você ter muita clareza de como trabalhar efetivamente com a sistematização da sua empresa e usar o processo de enfermagem a cada paciente que chegar para você, eu sempre dou a dica de utilizar o mnemônico chamado SOAP. Ele é muito usado pelos médicos e enfermeiros dentro da estratégia de saúde da família, lá na atenção primária, e ele ajuda a gente a ter uma clareza mental de como escrever de uma forma mais lógica, mais assertiva e mais conveniente para que a gente consiga ter ali mais clareza mental na hora de colocar tudo que a gente está olhando ali do nosso paciente para o papel. Então, o mnemônico SOAP, ele é composto pela letra S, que significa dados subjetivos. Ali a gente apresenta as queixas que o nosso paciente está trazendo pra gente. Qual é a reclamação que esse paciente está trazendo? O que essa mulher, por exemplo, está se queixando ali de disfunções estéticas? E aí você muito possivelmente vai ter uma lista de problemas. Então você vai identificar com ela posteriormente quais são os problemas que ela quer resolver mais rápido ou quer investir primeiro. A próxima letra do SOAP é a letra O, que significa os dados objetivos. Então é aqui especificamente que nós vamos fazer o exame físico. É onde a gente vai observar também os exames complementares, os exames laboratoriais, para identificar se ela pode ser submetida a determinados procedimentos ou não. Geralmente nos dados objetivos é onde a gente está falando de valores numéricos. Se estivéssemos lá dentro da rede hospitalar, no atendimento direto no paciente de internação, é aqui que viriam aqueles dados da monitorização cardíaca, os dados clínicos mesmo de uma pressão sistólica e diastólica que foi verificada, da glicemia desse paciente, da diurese, do débito urinário desse paciente. Então, só para você entender que nos dados objetivos ele é objetivo. Por exemplo, numa hipercromia facial, num quadro de melasma, a extensão da mancha, o nível de discromia que ela está apresentando. No caso de uma celulite, qual seria o grau dessa celulite? No caso de uma estria, qual seria a profundidade, a hipertrofia ou a hipotrofia dessa estria, a largura, a coloração dela. Voltando então para o nosso mnemônico, a letra A é a letra de avaliação. Então é aí que eu vou colocar os diagnósticos de enfermagem que a gente encontrou dentro desse cenário que o paciente está apresentando pra gente. E o P é de plano de cuidados. Plano terapêutico. É aí que você vai ter o seu planejamento, ou seja, quantas sessões, quais ativos iremos utilizar, o que estamos recomendando e planejando para nossa paciente. Simples assim. Sequencialmente, definiu, evolua de uma forma clara, objetiva e em síntese, tá? Em resumo, não adianta escrever um texto gigantesco como se fosse uma
dissertação ou uma tese. É que a outra pessoa que olhe para esse prontuário consiga compreender com muita rapidez o que foi executado ali. Pense que daqui a pouco você vai ter um monte de pacientes e que você precisa ter agilidade de atendê-la e saber como é que você está conduzindo. Então lembre-se, sistematização da assistência de enfermagem, a SAI, é totalmente diferente de processo de enfermagem. Eles são complementares entre si, mas são coisas distintas. SAI, estamos falando de organização, burocracia especificamente, logística de trabalho. O processo de enfermagem está direcionado à intervenção direta, ao cuidado ao nosso paciente, ao nosso cliente. E é aí dentro do processo de enfermagem que nós temos as 5 etapas que compõem a investigação, o diagnóstico, o planejamento, a implementação e a avaliação final. Um método que eu trouxe para você fazer o uso e se apropriar é do mnemônico SWOP. Ele ajuda muito a gente ter uma clareza mental. E aí já me conta aqui nos comentários. Você usa o método SWOP ou ele foi novidade para você? Então coloca aqui para mim como que você acha. Facilitou o seu entendimento agora? Acha que é possível você aplicar isso na sua clínica? Deixa eu entender o que você achou desse conteúdo. Eu vou adorar ler o que você está escrevendo. Vou deixar também aqui o link do meu e-book, o Gerador de Atitudes para Enfermeiros. Nesse e-book eu te mostro mais de 100 especialidades da área da enfermagem que você pode se debruçar e fazer diferença na sua carreira. E se você é empreendedora e tá começando nesse mundo da estética, eu te conto lá exatamente o que eu fiz para sair de uma síndrome de burnout, tá agora aqui conversando com você e produzindo conteúdos cada vez mais relevantes e me tornando a empresária que eu sempre sonhei. Lá eu te digo o que eu fiz, como eu fiz e te ajudo com exercícios práticos para você fazer a diferença na sua carreira a partir de agora. O link tá aqui na descrição. Eu te espero nos próximos vídeos. Mais uma vez, muito obrigada. Eu sou doutora enfermeira com muito orgulho, Caroline Maroto, e esse daqui é o Empwave, o seu canal de empoderamento profissional. Te vejo nos próximos vídeos.